Olá, estudantes do EJA, módulo 2. Vamos começar mais uma aula. O nosso componente curricular hoje é Ciências e o nosso tema é o papel da tecnologia na sociedade. Eu sou a professora Mauricéia Joana e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão da tecnologia na vida das pessoas. Né? Às vezes, a tecnologia está presente em tantos momentos e a gente nem percebe. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vocês sabem que essa aula, ela sempre está sendo traduzida para a linguagem brasileira de sinais, para que fique mais inclusa, para que mais pessoas possam acompanhar. E nós hoje estamos aqui com a Midian fazendo esta tradução. Seja muito bem-vinda, Midian. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre tecnologia. Vocês também sabem que podem assistir essa aula quantas vezes quiser e aproveitar e interagir com a gente no nosso canal do YouTube. Então, eu sempre estou colocando aí uma proposta de atividade no final da aula e este retorno pode ser dado lá no canal, tá certo? Muito bem. Agora que a gente já sabe o que é que vai estudar hoje, vamos começar? Olha aí. Sempre começo com uma frase para a gente refletir. E neste mês eu estou trazendo frases de um educador muito importante, que é o Paulo Freire. É um educador brasileiro e que se preocupou muito com a educação da EJA, dos jovens e adultos. E aí, nesta frase, ele falou o seguinte: somente na medida em que os homens criam o seu mundo, que é mundo humano, e o criam com seu trabalho transformador, eles se realizam. O que será que Paulo Freire quis dizer com isso? Nossa aula de hoje é sobre tecnologia, lembram? Então, a tecnologia está muito ligada ao trabalho. E é o trabalho das pessoas que transforma o mundo. E também através do trabalho que essas pessoas se realizam. Então, os homens vão criando este mundo através dos trabalhos e através das suas necessidades. E a tecnologia, gente, ela serve para isso, para satisfazer as necessidades do homem à medida que elas vão surgindo, que essas necessidades vão surgindo. Então, é muito importante a gente refletir sobre isso. Olha só, componente curricular de hoje, Ciências. Tema da aula, o papel da tecnologia na sociedade. Vamos lá. O que é que a gente vai começar aí pensando? Eu trouxe essa imagem para vocês. Será que vocês lembram que objeto é este? Será que vocês já viram esse objeto em algum lugar? Já viu alguém usando? Vocês já usaram? Isto é uma máquina de escrever, uma máquina de datilografia. E era muito usada há algum tempo atrás, justamente para digitar textos. Né? Quando a gente precisava de um texto digitado, datilografado, nós utilizávamos esta máquina. Será que vocês já usaram ela alguma vez? Muito bem. Pois olha só, observa agora este outro objeto. E aí? Será que esse aí vocês já viram em algum lugar? Já usaram? Será que a gente ainda usa esse tipo de objeto hoje em dia? Às vezes até pode ser que a gente encontre, mas não é tão habitual, não é? Este tipo de telefone. E ele servia justamente para se comunicar, para as pessoas se comunicarem, através de uma ligação de escada. Você observa aí que a pessoa está discando nesse disco aí, tem alguns números, e quando a gente queria ligar para alguém, a gente rodava aí esse disco, né, várias vezes, e ele aparecia aí o número que a gente queria. Olha, se eu queria o número 1, eu colocava o número 1 e ia até lá, rodando esse disco para poder colocar todos os números. Então, era uma forma de a gente se comunicar através do telefone. E hoje em dia, pode até ser que ainda tenha por aí, mas não é habitual. Não é habitual a gente encontrar mais esse modelo de telefone. Observa agora esse aqui. E aí? Será que vocês reconhecem esse objeto? Será que vocês já viram ou utilizaram em algum momento?
Nós estamos vendo aí uma máquina fotográfica, né? A gente usava essa máquina fotográfica, precisava colocar um filme aí e tinha uma quantidade de fotografias que poderiam ser tiradas nela. Então, tudo isso aí, tecnologias. Todas essas tecnologias tiveram a sua serventia e foram utilizadas no momento que havia a necessidade, né? Então, eu tinha necessidade de reproduzir um momento, fotografia. De que forma? Tirando essa foto através da máquina. Eu precisava digitar um texto, datilografar, utilizava a máquina. Discar o número de alguém para conversar, telefone discado. E tudo isso foram momentos de estudos com a tecnologia. Mas hoje em dia, todos esses objetos que eu mostrei para vocês, eles já estão obsoletos, podemos dizer assim, já não são usados, foram substituídos por outros mais modernos, que a gente pode citar e vamos citar no decorrer da nossa aula, certo? Então, pensando nisso aí que eu mostrei para vocês, a gente chega à seguinte pergunta: vocês sabem o que é tecnologia? Já pararam para pensar? O tema da nossa aula é esse, né? Tecnologia. Mas o que é essa tecnologia? E na vida da gente, qual é a importância que ela tem? Na sua vida, qual é a importância que tem a tecnologia? Olha só, a palavra tecnologia significa estudo da técnica. E na tela aí eu estou mostrando esse robozinho, porque muitas vezes a gente pensa que tecnologia está ligada a isso, a robô, né, a coisas assim bem tecnológicas, aquelas coisas bem difíceis do nosso dia a dia. Mas não, a tecnologia ela está bem presente, sempre. Por exemplo, esse instrumento que eu estou mostrando aí na tela, que é uma machadinha feita de pedra, foi um dos primeiros instrumentos tecnológicos criado para os homens se defenderem dos animais, para caçarem. Então, é uma tecnologia. Eles pensaram de que forma poderiam aperfeiçoar um instrumento, né, para poder caçar, para poder se defender. Então, utilizaram o quê? Pedra, madeira, corda. E fizeram a machadinha, cipó, fizeram a machadinha e é uma tecnologia, pois foi uma técnica pensada para determinado fim. E aí, a gente também pode pensar nisso através da invenção do fogo, foi uma tecnologia, a roda, o calendário. Vocês já imaginaram o mundo de hoje sem a roda? Como seria, hein? Nós encontramos rodas por tudo quanto é lugar. No carro, na carroça, não é? Diversos locais. Imagina você como foi importante essa invenção. E o fogo, gente? O fogo, outra invenção importantíssima. E o tempo medido através do calendário? Nem sempre foi assim. A gente poder virar as páginas do calendário e saber que estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, não é? E aí, nessa imagem, por exemplo, eu estou mostrando o calendário com aquele lacinho rosa que nós já falamos, para lembrar o quê? Que no mês de outubro nós temos a campanha do Outubro Rosa, não é? Então, tudo isso são referências também à tecnologia. Por exemplo, nós temos influência da tecnologia na informática. A máquina de datilografia hoje em dia não é mais utilizada. Por quê? Porque eu tenho o computador, porque eu tenho o celular. Quando eu quero um texto digitado, eu vou lá e utilizo o notebook, o computador, e eu vou digitar esse texto, depois eu vou usar a impressora para imprimir. Então, aquela máquina de datilografia que a gente digitava, e ela já saía na hora, né, as letrinhas lá desenhadinhas no papel, já não existe mais. O computador, o notebook, substituiu. E na medicina? A medicina, hoje em dia, nós também temos vários avanços da tecnologia. Cirurgias feitas por robôs, exames super sofisticados. Tudo isso utilizando a tecnologia. Os meios de transporte. Como eram os meios de transporte antigamente? As pessoas andavam em cavalos, carroças, bonde, e foi mudando isso, trem, movido a carvão, e hoje em dia nós temos aviões, trens supervelozes, metrôs, ônibus, mudanças, avanços através da tecnologia.
E a nossa comunicação também, completamente mudada. Hoje em dia, eu não preciso mais pegar aquele telefone e discar vários números. Eu posso pegar, a comunicação está na palma da minha mão, não é? Eu, com o meu celular, eu posso digitar um número, falar com alguém. Eu posso digitar uma mensagem e mandar essa mensagem para alguém que me responde. Eu posso me comunicar através de um áudio, falar, e o celular manda essa mensagem para outra pessoa e me traz essa resposta. Então, tudo isso, tecnologia, tudo isso é avanço. Se a gente pensar, gente, que há algum tempo atrás, a gente precisava ter uma dificuldade para se comunicar, utilizava uma carta que ia para alguém, demorava um tempão para chegar lá, depois a pessoa mandava a resposta e demorava outro tempo para chegar de volta. Era muito complicado. E hoje em dia tudo isso é feito em frações de minutos, de segundos. A mesma coisa a gente pode pensar na tecnologia. Se a gente pensar na medicina, né? Medicina. Se a gente pensar o tempo que demorava para as pessoas se consultarem, ter um diagnóstico e aí resolver o seu problema de saúde, hoje em dia isso é muito mais prático. A gente pode ir ter um acompanhamento médico, a gente pode ir a uma consulta e através dos exames ter esse diagnóstico precoce. E por falar em diagnóstico precoce, quero lembrar mais uma vez a vocês, o mês de outubro, a campanha do Outubro Rosa, onde a gente precisa estar se preocupando com essa questão da tecnologia, que hoje já pode detectar esse câncer, que é o câncer de mama, de forma mais rápida. Então, tudo isso, se a gente for pensar, essa tecnologia ela está no nosso cotidiano, está o tempo todo ao nosso redor. Nós os estamos utilizando. Pensem, imaginem vocês a dificuldade que se tinha antigamente para se diagnosticar alguma doença. E hoje em dia é muito mais prático, muito mais rápido. Se você vai ao médico, o médico já faz seus exames e você já consegue fazer essa detecção. Na saúde, como eu já falei, no transporte, na comunicação. Então, a tecnologia, ela nunca, ela vai estar sempre junto com você, porque as pessoas estarão sempre estudando e modificando de acordo com a necessidade, como já foi falado. Então, pensando nessa questão da tecnologia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente vamos sempre colocar em prática aquilo que a gente falou na aula de hoje, tá certo? Vamos colocar em prática o que aprendemos aqui. Falamos sobre tecnologia, como essa tecnologia mudou, né, de um tempo para cá, como coisas que a gente utilizava há um tempo atrás, hoje em dia já não tem mais vez na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Faça uma lista de objetos que você utilizava e que hoje já não utiliza mais no seu dia a dia. Será que vocês lembram? Será que vocês ainda possuem algum objeto desse na casa de vocês? Quais os objetos que a gente utilizava para escrever? Eu já citei, né? Para assistir, para ouvir música, para falar, para passar roupa, por exemplo. Então, vários objetos que a gente usava e que hoje em dia já não se encontra mais em uso. Então, eles foram substituídos por outros. E é isso que eu gostaria que vocês fizessem aí. E o que é que vocês fazem? Onde você pode dar essa resposta? Lembra do nosso canal do YouTube? Assiste a aula por lá, coloca nos comentários quais são os objetos que você utilizava e que hoje já não utiliza mais no seu dia a dia. Aproveita também para conversar sobre isso na sala de aula, com a professora, com os seus colegas. Discute sobre esse tema, sobre a tecnologia que é utilizada no nosso dia a dia e também os objetos que nós tínhamos, que nós usávamos e hoje eles já não estão mais sendo utilizados, já foram substituídos por outros. E é isso, gente. A nossa aula fica por aqui. Quero deixar um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.